Boa tarde, meu nome é Felipe, bem-vindos ao meu canal Turismo no Brasil. Eu gostaria de convidá-los a subscrever. Siga-me no Twitter, Instagram e Facebook. Não esqueça, ative as notificações no vídeo abaixo. Deixe o seu like no sininho. Compartilhe esse vídeo com seus amigos. Muito obrigado. Fique à vontade de deixar seu comentário. Faça sua pergunta. Vamos começar. Artigo 156. Serão aplicadas ao responsável pelas infrações administrativas previstas nessa lei as seguintes sanções: advertência, multa, impedimento de licitar e contratar, declaração de inidoneidade para licitar ou contratar. Na aplicação das sanções serão considerados a natureza e a gravidade da infração cometida, as peculiaridades do caso concreto, as circunstâncias agravantes ou atenuantes, os danos que dela provierem para a administração pública, a implantação ou aperfeiçoamento de programa de integridade, conforme normas e orientações dos órgãos de controle. Parágrafo 2º. A sanção prevista no inciso 1º do caput deste artigo será aplicada exclusivamente pela infração administrativa prevista no inciso 1º do caput do artigo 155 desta lei, quando não se justificar a imposição de penalidade mais grave. Parágrafo 3º. A sanção prevista no inciso 2º do caput deste artigo, calculada na forma do edital do contrato, não poderá ser inferior a 0,5%, 5-10%, nem superior a 30% do valor do contrato licitado ou celebrado com a contratação direta e será aplicada ao responsável por qualquer das infrações administrativas previstas no artigo 155 desta lei. A sanção prevista no inciso 3º do caput deste artigo será aplicada ao responsável pelas infrações administrativas previstas no inciso 2º, 3º, 4º, 5º e 6º e 7º do caput do artigo 155 desta lei, quando não se justificar a imposição de penalidade mais grave, e impedirá a responsável de licitar ou contratar no âmbito da administração pública, direta e indireta do ente federativo, que tiver aplicado a sanção pelo prazo máximo de 3 anos. A sanção prevista no inciso 4 do caput deste artigo será aplicada ao responsável pelas infrações administrativas previstas no inciso 8, 9, 10, 11 e 12 do caput do artigo 155 desta lei, bem como pelas infrações administrativas previstas no inciso 2, 3, 4, 5, 6 e 7 do caput do referido artigo, que justifiquem a imposição de penalidade mais grave que a sanção referida no parágrafo 4º deste artigo, e impedirá o responsável de licitar ou contratar no âmbito da administração pública, direta e indireta, de todos os entes federativos pelo prazo no máximo de 3 anos e máximo de 6 anos. A sanção estabelecida no inciso 4 do artigo do 4 do caput deste artigo será precedida de análise jurídica e observará as seguintes regras. Quando aplicada por órgão do Poder Executivo, será de competência exclusiva de Ministro de Estado, de Secretário Estadual e de Secretário Municipal, e quando aplicada por autarquia ou fundação, será de competência exclusiva da autoridade máxima da entidade. Quando aplicada por órgãos dos poderes legislativo e judiciário, pelo Ministério Público, pela Defensoria Pública no desempenho da função administrativa, será de competência exclusiva de autoridade de nível hierárquico, equivalente às autoridades referidas no inciso 1º deste parágrafo, na forma de regulamento. Parágrafo 7º. As sanções previstas no inciso 1º, 3º e 4º do caput deste artigo poderão ser aplicadas cumulativamente com a prevista no inciso 2º do caput deste artigo. Se a multa aplicada e as indenizações cabíveis forem superiores ao valor do pagamento eventualmente devido pela administração ao contratado, além da perda desse valor, a diferença será descontada da garantia prestada ou será cobrada judicialmente. A aplicação das sanções previstas no caput deste artigo não exclui, em hipótese alguma, a obrigação de reparação integral do dano causado à administração pública. Artigo 157. Na aplicação da sanção prevista no inciso 2º do caput do artigo 156 desta lei, será facultada a defesa do interessado no prazo de 15 dias úteis, contado da data de sua intimação. Artigo 158. A aplicação das sanções previstas no inciso 3 e 4 do caput do artigo 156 desta lei requererá a instauração de processo de responsabilização, a ser conduzido por comissão composta de 2 ou mais servidores estáveis, que avaliará os fatos, circunstâncias reconhecidos e intimará o licitante ou o contratado para, no prazo de 15 dias úteis contado da data da intimação, apresentar a defesa escrita e especificar as provas que pretenda produzir. Para o primeiro, em órgão ou entidade da administração pública cujo quadro funcional não seja formado de servidores estatutários, a comissão a que se refere o caput deste artigo será composta de 2 ou mais empregados públicos pertencentes aos seus quadros permanentes,
preferencialmente com no mínimo 3 anos de tempo de serviço no órgão ou entidade. Na hipótese de deferimento de pedido de produção de novas provas e juntada de provas julgadas indispensáveis pela comissão, o licitante ou contratado poderá apresentar alegações finais no prazo de 15 dias úteis, contado da data da intimação. Serão indeferidas pela comissão, mediante decisão fundamentada, provas ilícitas, impertinentes, desnecessárias, protelatórias ou intempestivas. A prescrição ocorrerá em 5 anos, contado da ciência da infração da administração, e será interrompida pela instauração do processo de responsabilização a que se refere o caput desse artigo, suspensas pela celebração de acordo de leniência previsto na Lei 12.846, de 1º de agosto de 2013, suspensa por decisão judicial que inviabilize a conclusão da apuração administrativa. Artigo 159. Os atos previstos como infrações administrativas nessa lei ou em outras leis de licitações e contratos da administração pública que também sejam tipificados como atos lesivos na Lei 12.846, de 1º de agosto de 2013, serão apurados e julgados conjuntamente nos mesmos autos, observados o rito procedimental e a autoridade competente definidos na referida lei. Artigo 160. A personalidade jurídica poderá ser desconsiderada sempre que utilizada com abuso do poder para facilitar, encobrir ou dissimular a prática dos atos ilícitos previstos nesta lei ou para provocar confusão patrimonial, e nesse caso todos os efeitos das sanções aplicadas à pessoa jurídica serão estendidos aos seus administradores e sócios, com poderes de administração, à pessoa jurídica sucessora ou à empresa do mesmo ramo com relação à coligação ou controle, de fato ou de direito, com o sancionado observados em todos os casos o contraditório, ampla defesa e a obrigatoriedade de análise jurídica prévia. Artigo 161. Os órgãos e entidades dos poderes executivos, legislativo e judiciário e todos os entes federativos deverão, no prazo máximo de 15 dias, contada a data da aplicação da sanção, informar e manter atualizados os dados relativos às sanções por eles aplicadas para fins de publicidade no Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensa, o SEIS, e no Cadastro Nacional de Empresas Punidas, CENEP, instituídos no âmbito do Poder Executivo Federal. Parágrafo 1. Para fim de aplicação das sanções previstas no inciso 1º, 2, 3 e 4 do caput do artigo 156 desta lei,